Oi, e ¿Cómo aí? estás? Tudo bem? Feliz, estoy muy feliz que hayas accedido y hayas dado la oportunidad de tener el honor de tenerte aquí en nuestro canal. Muy obrigada. De Graças. verdad, estou muito feliz de poder conversar contigo el día de hoje. Ainda estamos esperando que outras pessoas se conectem, mas estamos felizes. Feliz, feliz, feliz de que estés conosco. Que bom. Que bueno. Eu também estou muito feliz, me sinto muito honrado aí de participar, né? Eu acho que é sempre uma boa oportunidade aí de compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu e também aprender com a experiência dos outros. Não sei, sirve de gran ajuda. Você não imagina quanto eu aprendi com experiências de outros, né? Sim, é E verdade. cuéntame, como está tudo aí? Como vai hoje o calor? Aqui em Curitiba está muito calor hoje, sabe? Muito quente, está muito quente. Olha, eu não estou acostumado. Não estou acostumado com o calor do jeito que fez hoje. Não nessa época do ano, né? Era para ser inverno. É verdade, É frio. bastante. Por lo menos em meu país, em minha cidade, faz de 33, 35 para cima de calor. Uau. Uau, é que nem o É norte, né? bem calor. O norte do Brasil é assim também. Eu gosto muito do calor, mas eu também gosto do frio. Oye, bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenidos todas las personas que están se conectando ahora con nosotros. El día de hoy tenemos un live con nuestro amigo presbítero y misionario Kenny. Es un honor para nosotros aquí en Feno Pagalle tener a este misionario. Para mí es un honor. Es el segundo misionario que entrevisto y você não sabe, eu amo escutar suas anécdotas, suas histórias, sabe? Eu vuelo. Minha mente vuela aquele lugar como que se eu também estava aí, né? Graças, graças. Cuéntame algo, Kenny. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de querer ser misionario? ¿Y por qué? O sea, ¿qué te vino, qué pasó por tu mente cuando sucedió eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Bueno, ah, bueno, yo pensé en hablar español, pero creo que no va a salir muy bien. Puede Voy a ser intentar. portugués, Estoy no un tem poco problema. nervioso, así, creo que va a ser em português. Bom, a minha experiência com missões, ela começou muito cedo, né? Eu, eu não era cristão, né? E eu estava tentando arrumar um jeito aí de, de endireitar a minha vida, de buscar fazer alguma coisa diferente da vida, né? Eu já sabia que parecia, né? Eu era solteiro, morava com os meus pais, e eu sabia que tinha alguma coisa que já estava acontecendo. Eu não, na época, assim, eu não tinha muita certeza do que era, assim, né? E eu estava envolvido em certos vícios também e tudo mais, então uma fase bem turbulenta da minha vida, assim. Mas eu fui convidado por um grupo de jovens a ir para um projeto que chama Projeto América. Era um projeto de construção de casas para pessoas carentes, famílias carentes, né? Então esse projeto ele era eles faziam uma propaganda no Facebook, criavam um grupo, as pessoas interessadas entravam, eles mandavam o lugar da cidade, né, onde ia ser feito esse trabalho, e aí pessoas do mundo todo iam para lá, para construir casa para os pobres, né, para os carentes, assim, né. E era um projeto missionário. E alguém me convidou para ir nisso, eu falei, olha, eu acho que eu vou nesse negócio aí. E eu nem era cristão, né. Eu falei, eu acho que eu vou nesse negócio aí, vamos participar disso daí, vamos ver como é que é e tal. E quando eu fui para esse trabalho, fui lá, foi no Paraguai, foi na cidade de Mariano Roque Alonso, no Paraguai. E nós chegamos lá, nós dormíamos num ginásio gigantesco. Então, durante o dia, construíamos casas, ajudávamos a reformar casas para pessoas carentes, né? Era uma estratégia evangelística. E, e eu acabei sendo convertido aí nesse trabalho missionário que eu Amém. estava fazendo parte, né?
E essa Nossa, foi assim, a minha história de conversão, assim, eu fui evangelizar e também fui evangelizado aí nesse processo todo, né? E olha, que aquilo interessante. mudou minha vida, assim, né? Quando eu voltei para casa dessa viagem, eu me senti muito inquieto, assim, sabe? Então eu sentia que eu devia servir a igreja de alguma forma, eu devia me envolver de alguma forma, e eu pulei de cabeça, né? Pulei de cabeça, né? Trabalhava na igreja a semana toda, sempre quando tinha alguma atividade eu estava envolvido com a igreja, né? Era adolescentes, era jovens, era o culto dominical, era sempre eu estava envolvido e aquilo era assim minha forma, né? De começar a agir. E eu queria fazer faculdade teológica nessa época. E a minha família falou Nossa, assim: olha, você pode fazer faculdade teológica, desde que você faça primeiro um curso lá na Jocum. ok. Depois desse curso na Jocum, daí você está liberado para fazer essa faculdade teológica, né? E aí eu fui fazer esse curso na Jocum e acabou que eu nunca mais saí. Já fazem Uau! agora Así fue que conociste a 2011. Yuku. Oi? Así fue que conociste a Yuku haciendo un curso. Sim. Nossa. E isso já fazem 12 anos que eu sou parte da Jocum, né? Não, foi uma experiência muito linda. Eu tive a oportunidade de ser, como fala, colaboradora, porque eu não consegui fazer a escola ainda, daquela Uhum. escola de 6 meses, eu não fiz ainda. Mas eu tive a oportunidade de ser colaboradora durante 1 ano e meio com Uhum. Yucum Ica, em Peru. Ah, tá. Y Aham. nossa, como te falei, es una experiencia inolvidable. Ellos me enseñaron muchas cosas y yo sé que es un lugar con mucha benzo. Y eso, ellos se enfocan en eso, en los misionarios, en salir. Y dime Uhum. algo, en esta experiencia, claro, ahí comenzaste, me imagino que comenzaste a te empolgar, a te entusiasmar, a querer servir, a querer ayudar a las personas. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de ir a un país hostil? Un país donde la gente no era muy receptiva con los cristianos. Então, essa é uma história interessante, porque o meu foco antes de ir para esse lugar era servir aqui em Curitiba mesmo, né? Permanecer trabalhando com a galera mais do underground em Curitiba, né? Na época eu já conhecia a comunidade Gólgota, já estava envolvido, então ir para um país perseguido não Uhum. era o meu plano inicial, assim, né? E só que eu estava numa fase dentro de Jocum em que eu estava trabalhando num determinado ministério e eu já fazia algum tempo que eu estava envolvido nesse ministério e eu estava assim orando para que eu tivesse uma experiência diferente, né? Queria viver outra coisa, queria ter uma experiência diferente e eu comecei a orar em relação a isso, né? Pedindo para Deus me direcionar para algo diferente daquilo que eu estava fazendo. Eu servia aqui uma base em Curitiba, né? Trabalhava num curso de esportes radicais dentro dessa base e acabou que veio um cara desse país, veio um cara lá da Ásia, do sul da Ásia, né, um país bem perseguido, e esse cara chegou na base e começou a compartilhar das experiências dele lá em campo e tudo mais, né, começou a falar do trabalho dele lá e tudo, e eu comecei a achar aquilo interessante, né. E eu falei, olha, vou orar, né, e comecei a orar e, poxa Deus, eu queria conhecer esse lugar, né, eu queria saber se é da sua vontade, então que eu consiga ir para esse lugar, que eu consiga conhecer lá e tudo. E aí aconteceu que tinha uma equipe da nossa base indo, uma equipe de alunos, e eles precisavam de um intérprete. Nossa. E aí eu fui convidado, sim, eu fui convidado aí como intérprete, então, desse pessoal para esse país. E esse foi o meu primeiro contato com o país. Né, a princípio eu achei que ia ser só isso mesmo, uma visita, né, uma experiência ali pontual, assim, né? Mas com o passar do... Bom, eu passei os 2 meses lá, né, que foi o período que eu estive lá, a primeira vez, e aquilo me atraiu, assim. Me senti atraído por aquele país, me senti atraído pelo povo,
né? Eu vi das dificuldades da igreja, vi das dificuldades do povo, amei a cultura e eu entendi que Deus estava direcionando para voltar para aquele lugar, né? Então, alguns anos depois, acho que foi um ano e pouco depois, ¿Qué país es? né? Disculpa, exactamente cuál país era. Era a Índia. Eu fui para a La Índia. India. Ok. Uhum. Isso. E aí eu fui em 2013 para a Índia, né? Com essa primeira vez. E aí em 2015 eu já estava casado. E aí eu e minha esposa, a gente decidiu retornar à Índia mais uma vez. E então nós fomos como casal e passamos 6 meses lá. Né? Minha esposa nunca tinha tido uma experiência fora do país. Wow. Né? A minha experiência fora do país era muito curta, muito pequena, né? Então assim a gente resolveu andar a passos lentos, né, em direção àquele lugar, né? E aí então passamos 6 meses lá. E aí então por último foi em 2018 que nós passamos quase um ano. Aí a gente foi como família. Minha filha tinha 1 ano de idade. E aí a gente foi para uma região, a região mais complicada do país. Foi a região que a gente foi. E foi maravilhoso, foi uma bênção, né? Se eu pudesse, eu voltava hoje de novo. Imagínate, ¿no? Y yo sé, sabe, yo también he experimentado, nunca he ido para un país hostil a pregar, no, mas yo he experimentado eso, que, sabe, Dios te coloca a veces en situaciones bastante difíciles, quizás que en un momento a gente no sabe qué hacer, mas olha, a pesar que era una situación difícil, a pesar que era un país difícil, Deus te guardou a ti e a tua família, sabe? E vocês cumpriram com aquilo que Deus enviou a fazer. Antes de começar a entrevista, eu estava lendo o Mateus 28:18, sabe? Quando Deus manda, quando Jesus manda, bora pregar. Eu acho que isso é sabe, uma obrigação. Sabe, é algo como nós como cristãos que temos que cumprir, temos que evangelizar, temos que sair, sabe? Apesar que vai chegar momentos em que Deus nos vai enviar para lugares hostiles, como em teu caso, Ele te enviou para allá e te deu aquele amor por aquele país, aquele amor por aquela cultura, e decidiste volver, nossa, e Deus cumpriu o propósito, sabe? En tu vida a través de esa misión, ¿eh? De esa misión que tuviste en ese lugar. Dime algo, a nivel emocional, ¿cómo fue? Porque yo imagino que no fue fácil, que a pesar que la gente está guardado por Dios, yo sé que a nivel emocional, a nivel psicológico, no es fácil. ¿Cómo te fue con eso en ese tiempo que estuviste ahí? Olha, eu acho que assim é uma mistura de sentimentos, né? Porque eu acho que tem muito a ver com fases, né? A fase inicial é uma fase bem boa, né? Quando você chega, tudo é muito novo, tudo é muito turístico, digamos assim, né? É a fase que você está vislumbrado com aquilo, tudo é muito legal, você está amando e tudo. Essa fase, eu acho que é a fase assim que é o começo de tudo, né? Então você ainda está aprendendo a conhecer o lugar, tudo é diferente, né? E aí, né, nessa questão do emocional, para mim, nesse início, assim, nossa, eu sou super empolgado, né? Então, eu quero saber onde é que a gente vai agora, o que nós vamos fazer, né? Eu sou muito empolgado, assim, com essas coisas, né? Mas depois a ficha cai, né? Então, você começa a perceber que você não está mais lá a passeio, né? A tua cabeça começa a perceber que você agora está lá para viver, né? Você não tem uma data para voltar, você não tem, né? Ou quando tem, mas é uma data muito distante, né? Você tem uma tarefa a cumprir ali, e aí essas coisas começam a mexer, né? É uma fase que às vezes é perigosa, né? Transculturalmente falando, a gente começa a comparar as coisas. Então, no meu país era assim, aqui é assado, né? E assim. Uhum. E aí o lance da hostilidade, eu acho que era uma coisa que para mim era muito forte, assim.
Então a gente sempre estava muito ligado, muito preocupado. Você estava em estado de alerta o tempo todo. Você tinha que cuidar com o que você falava, né? Ainda que você falasse em português, né? A gente estava em duas famílias morando nessa região e ainda que nós falássemos português, a gente tinha que tomar cuidado. A gente sempre ficava em alerta. Então tudo era muito assim tenso, né? A região que a gente vivia já era uma região tensa, né? Já era uma região ali que tem algumas questões de disputa de terras, de países ali. Então assim, era uma região que já era por si só um lugar pesado assim nesse sentido. E a gente ficava assim então muito apreensivo, né? Eu lembro que depois quando eu fui para a capital eu estava saindo, né, eu estava numa outra região, quando eu fui para Delhi, eu saí do meu apartamento, assim, para ir comprar pão, eu vi um carro da polícia, assim, e eu fiquei meio paranoico, assim, cara, eu falei, cara, e esse carro da polícia? Será que ele está cuidando a gente? Será que ele está... será que ele sabe de alguma coisa? Você começa a ficar Eso fue en la meio... India. Isso, lá na Índia. Meu Você Deus, começa a ficar meio imagino, paranoico, cara. assim, né? Isso já era no final do nosso tempo lá, mas sabe, era o tempo todo a gente vivia nessa desconfiança, né, pela região que a gente morava. Quando a gente chegou numa região muito tranquila, que é Delhi, eu não consegui desligar a minha cabeça disso, eu não consegui desvincular, né, minha mentalidade daquela pressão, sabe? Claro. Então é bem pesado mesmo, é muito pesado. E quando você está com família, então você pensa na esposa, na filha, né? Quando eu cheguei Imagino. lá, mano, eu tinha 1 ano, então assim, como é que se lida com a família nessa região? Assim, para mim era um peso de responsabilidade muito grande, né? Então emocionalmente eu ficava muito alerta, eu ficava muito ligado, assim, né? Tentava não deixar isso ir adiante, né? Mas acabava que às vezes eu tinha algumas coisas assim, né? Dificuldade, por exemplo, uma coisa bem comum para mim era uma dificuldade de dormir. Então, Me com o passar do imagino. tempo, começava a dormir pouco, né? Ficava bastante tempo acordado à noite, esse tipo de coisa assim, porque já era muito tenso, né? Ficava muito ansioso, muito tenso assim, né? No, y eso es un desgaste, ¿sabe? Te comenzaste a desgastar físicamente Sim, también, ¿no? sim. Porque no es fácil, debe ser bien estresante que en eso. Uhum, Imagina o, o amor de Dios en nuestra vida que nos lleva a ese límite, de que no uhum, nos importa nada sino cumplir uhum. lo que Él envió a nós a hacer, ¿no? Sim. Dime, No ese trabalho, momento... Ah, desculpa, que te não, o que atrapalhei. eu ia dizer assim é que no trabalho, no todo, né, no nosso ministério, assim, cara, isso nunca foi um empecilho para nós, né? A gente tinha algumas direções assim de como a gente agia e trabalhava, então a gente não era assim dominado por isso, assim, né? Então assim a gente ia mesmo para cima, para os lugares, né? A gente levava o filme Jesus em aldeias ou algo do tipo, assim, né? Então a gente visitava algumas aldeias, alguns lugares. E quando era assim o momento de falar, ou quando era o momento de fazer essas coisas, a gente não tinha medo, a gente não se deixava dominar por isso, assim, sabe? Mas era algo que estava sempre ali, né? A gente sempre estava muito Atento. pensando nisso, né? Ou quando eu viajava, por exemplo, para as aldeias ou para algum outro lugar, a Mica ficava em casa, né? Então eu ficava com a minha mente muito em casa, né? Se está tudo bem lá em casa, se a Mica está bem, né? Ainda que a gente então, ainda que a nossa casa lá fosse o nosso refúgio, entre aspas, né, mas era um lugar totalmente hostil, né, numa cidade hostil. Então, assim, você fica preocupado, né? Mas no trabalho em si a gente não deixava isso tomar conta, graças a Deus, assim, a gente conseguia trabalhar focado nisso, né? Focado no trabalho em si. No, sabe, a mí me aconteció cuando yo viajé para Perú, sabe, que ya yo tenía una pequeña experiencia evangelizando, ¿no? Mas no era así tan fuerte como cuando estuve en Yucum. Y no, o sea, ese choque cultural es fuerte, imagina, lá falaban español igual, ¿no? Uhum. Mas las crianças, los jóvenes, y así son un poco más fechados, ¿sabe?
Uhum. Tu chegavas às comunidades rurais, sabe? E você Uhum. queria falar de Deus, ou você queria dar uma mensagem para eles, e eles ficavam te olhando assim como que, sabe? Como que se eles estuvieran em perigo, ou quem é você, sabe? Uhum. Desculpa, Então, caiu. nossa, é complicado, eu sei, imagina muito mais estar em um país onde os cristãos são perseguidos, onde quizás la gente no está receptiva con eso. Dime, después de esa experiencia, Kenny, que tuviste en ese país, que voltaste y tal, cambió tu perspectiva de la vida, de la fe, ¿sabes? De Ah, com aquello certeza. que nació en ti, quizás por querer hacer algo de tu vida, mas Dios te llevó al extremo, a saber que si você quería seguir a Él, você tenía que hacer todo lo que Él decía. Mudó tu expectativa de fe con respecto a todo lo que viviste cuando voltaste aquí a Brasil. Ah, com certeza. Eu acho que fortaleceu mais a minha fé, assim, né? Eu acho que aquilo gerou uma. Eu acho que fortaleceu a fé, assim, né? Hoje eu acho que o meu compromisso, né? Não é mérito meu, né? Eu acho que é Deus que gera isso em nós, né? Esse comprometimento com o Evangelho, com missões, né? Independente do lugar, né? Mas eu acho que isso gerou esse compromisso mais firme, sabe? Com o Evangelho, assim. Quando você vai para um lugar desses, né? Que você vê, poxa, é o 10º país mais perseguido do mundo hoje, né? Quando você vai para um lugar desses e você vê como a igreja se comporta lá, né? Como os nossos irmãos na fé vivem, né? Como eles estão preocupados com o evangelho e assim enfrentando perseguições, né? Na época que eu estava lá, é, nessa época que eu estava, do que eu fiquei sabendo, eles tinham matado 2 pastores na Índia, bem nessa época, haviam sido mortos por grupos extremistas, né? Então, assim, você não vê a igreja preocupada com esse tipo de coisa, né? Com perseguição, com... Eles não estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados com a missão de pregar o evangelho, de cultuar a Deus, de Sí, glorificar a Deus. Então, quando eu voltei, isso ficou muito marcado para mim, assim. Esse pessoal não tem medo de nada. Eles estão ali, não tem problema morrer, sabe? Isso para mim ficou muito marcado. Esse compromisso, sabe, com a fé, foi algo que me deixou muito impactado, assim. Isso trouxe muita força, né? Me trouxe muito ânimo, eu diria assim, muito ânimo para viver aqui, né? Sei, quem sabe um dia eu volto para a Índia, né? Quem sabe um dia eu vá para lá de novo, mas o que isso trouxe para minha vida aqui essa experiência foi algo muito pesado, assim, né? De realmente imagino. valorizar a liberdade que a gente tem e do foco no evangelho, sabe? Não se deixa levar por outras coisas. O evangelho é o foco. Seja esse momento confortável ou não, mas o que importa é o evangelho, sabe? Então, assim, isso para mim Exactamente, foi lo que muito importa es legal. Jesús. Lo que Sim, importa es Jesús. exato. Y dime algo, cuando estabas ahí, ¿cómo hacían para llevar un mensaje, para pregar para las personas? ¿Era fácil y salir a la rua a pregar o você tenía que hacer alguna estrategia para que la policía no los viera o alguna cosa? Bom, a gente tinha algumas coisas, assim, né? Na cidade que a gente morava, a gente não desenvolvia nada ministerial, assim, exposto, assim, né? A gente não desenvolvia nada, é, sei lá, significativo, digamos assim, na cidade onde nós morávamos. Porque isso iria nos expor muito, né? Então, assim, para que a gente pudesse trabalhar de forma eficaz, então a gente morava numa região e trabalhava em outra. Então a gente viajava cerca aí de 7, 10 horas, né? Era uma região bem montanhosa, então era lento, né? Para chegar, e a gente ia para uma outra região, um outro povo, e daí lá nesse outro povo a gente fazia um trabalho mais exposto, né? Mais escancarado. Então, assim, a gente ia para vilas, né? Para algumas aldeias, nós tínhamos o que a gente chama de homem de paz,
né? Ele era o cara que ele fazia o contato com esses lugares, né? Ele conseguia abertura nesses espaços, nessas vilas. E aí então a gente ia e passava o filme Jesus, né? Ia lá, visitava as casas durante o dia e à noite a gente passava o filme de Jesus, né? Traduzido na língua deles. Então aquilo era muito marcante porque é uma língua tribal. Então todo mundo queria assistir um filme na língua deles, na língua mãe, né? Poxa, no meu dialeto, né? Então aquilo era muito marcante para eles, assim, poder ver um filme que fosse na língua deles, né? E aí era um filme cristão, era o filme Jesus escancarado, nós passávamos o filme, né? Nós tínhamos um telão, então eu colocava ou numa casa ou em algum lugar a gente colocava o projetor, né? Tinha as caixas de som e tal, né? Se não tinha luz, então tinha bateria, e aí a gente projetava o filme, né? Essa era a nossa estratégia, assim, e era uma região bem fechada, assim, fechada em termos, né? Era uma região bem islâmica, né? Eram muçulmanos xiitas, com os quais a gente trabalhava, mas assim, a gente sempre foi muito bem recebido, a gente sempre foi muito bem tratado, né, por eles, né? Assim, nesse aspecto, eu não vi nenhum tipo de ação contra nós, assim, né? Não sei se não deu tempo, não sei se... Né? Ay, Mas no, assim, Deus te guardou, Dios te sabe? guardó, que Dios los guardó y continúa guardando a esas personas que Sim. ainda están en esos países perseguidos. Porque, sabe, cuando yo conocí a Jesús, para mí también fue bien difícil entender que cuando tú sigues a Jesús, você sente aquele momento. Você não pode deixar te controlar por as emoções, sabe? Você tem que estar enfocado, você tem que ser, como fala em meu país, tem que ser ativo, tem que ser pila, né? Então, eu lembro que hubieron muchas oportunidades cuando yo veía, yo decía, meu Deus, mas si son cristãos, por que tem que passar isso? Mas é isso, ser cristão é isso. Ser cristão é levar tua cruz e saber que você está disposto a morrer por Cristo e a morrer por teu irmão, né? Então, nossa, nós aqui temos a liberdade de sair para a rua, de ter uma Bíblia acessível, sabe? Então, nossa, a vezes a gente se tranca, a gente se coíbe. Por exemplo, no meu caso, eu te vou ser sincera, quando eu cheguei aqui a Curitiba, Kenny, bueno, já tu me conheces, tu me dirás, quando eu cheguei aqui a Curitiba, na primeira igreja que eu me congreguei, o primeiro que eu perguntei foi, onde está como se llama, o ministério evangelístico? E olharam assim para mim, ainda não temos. Ya, bueno, quando lo tenga, eu sou a primeira que vou, tá? E eles falaram para mim, nossa, mas não queres trabalhar com criança, não queres fazer... Não, eu quero sair para a rua. Eu não sei falar português direito, mas Jesus te ama em espanhol, em português, em chile. Jesus te ama. Assim sea isso, vai me entender. Sabe? E é uma coisa que eu te entendo, é algo que quando a gente sigue a Jesus, em meu caso, esse é um dos ministérios que a mim me apaixona, sabe? É algo que eu digo, Senhor, se você me manda, eu vou, sabe? Eu vou e é algo que não me importa, sabe? Não me importa. E minha mamã, normalmente, ela quando porque eu venho de uma família não cristã, é uma família católica. Toda minha família é católica, eu sou a única que sou cristã. Então... Nossa, eu falava sobre isso, eu falava, mamãe, imagina a sua fé, que eles vão e eles sabem que podem morrer, eles sabem que podem ser presos, eles sabem que podem ser machucados, e, nossa, eles estão aí e sendo maltratados, nossa, você acha que Deus merece muito mais, sabe? Porque Ele fez tanto por nós. Se não fosse por Ele, nós não estivéssemos aqui. E às vezes nós não valorizamos isso, sabe? E eu acho que eu oro muito para Deus, que Deus dê um avivamento para as igrejas, para que a gente saia da rua. Porque agora existe muito protocolo para sair. Por exemplo, eu he visto em algumas, não em todas, em algumas igrejas, que todo é um protocolo para sair a evangelizar. Sabe, é um protocolo mesmo, você tem que ter uma camisa da igreja. Se você não tem uma camisa da igreja, você não pode sair evangelizar.
eu lembro, certo, não vou falar nome certo, pastor, que um dia me falou, eu lhe dije, por que não vamos para lá, para a Praça Tiradentes, a pregar, a fazer alguma coisa? Porque muita da gente que está jogada na rua, que está com drogas, que está alcoolizado, essa gente também tem oportunidade, tem direito de escutar a palavra do Senhor. Não somente ia levar um prato de comida, levar um prato de comida, levar um abrigo e levar uma palavra de esperança para eles. Sabe? Sim. Sabe o que falou para mim? Ele falou, não, porque depois eles não vêm para cá, para a igreja. E eu olhei assim para ele e falei, nossa, aqui não é. Sabe? Como que Deus te sabe. Não, aqui não é onde eu tenho que me congregar, não. Há muito isso, sabe? Há muito isso. Há muito a parte de que todo é um evangelho da prosperidade, de que se você vai ser cristão, você vai ir muito bem em tua vida. E não é assim, né? É. E a gente tem que viver o evangelho, sabe? Viver o evangelho e por isso eu gostei muito de Gólgota, da comunidade de Gólgota, sabe? Porque eu me senti. Eu creio que de tanto tempo que eu tenho sendo cristiana, quase 10 anos, olha, eu acho que eu estou em um lugar onde, em verdade, a gente quer aprender mais da palavra Uhum. e onde, em verdade, se sente que a doutrina que se dá allí é uma doutrina sana, apesar de que é uma igreja underground, e me hace sentir que estou no lugar correto. Sabe? Eu gostaria que me falasse um pouquinho. Você tem bastante tempo em Gólgota. Gostaria que me falasse um pouquinho sobre Gólgota, sobre como chegaste a Gólgota e tua experiência aí, sabe? Bom, eu cheguei na Gólgota em 2011. Eu cheguei na Gólgota quando eu cheguei em Curitiba, né? Como eu contei a minha história de conversão, né? Quando tudo isso aconteceu, no ano seguinte, então eu quis servir em missões, quis, né, fui encorajado pela minha família, né, a fazer esse curso de missões. E eu cheguei em Curitiba, né, nessa base missionária e falei assim, olha, e agora, né? Eu fiquei sabendo que existe uma igreja de roqueiro aqui em Curitiba e eu quero conhecer essa igreja. Isso foi o primeiro dia que eu cheguei em Curitiba, eu pisei o pé na Jocum. Falei assim, olha, alguém me falou que existe uma igreja roqueira aqui, eu quero conhecer essa igreja. E logo no próximo domingo, então, me levaram para conhecer a comunidade Gólgota, né? E no começo, para ser bem sincero, eu sou do interior, eu sou colono, né? O único show, até aquele momento, o único show da minha vida que eu tinha ido era um show do Petra, né? Então, assim, eu não tinha visto nada parecido, né? Eu nunca tinha, né, na época, eu nunca tinha estado num lugar assim onde tinha tanto roqueiro por metro quadrado, assim, né? E quando eu entrei, eu me assustei, eu falei, cara, isso aqui é uma igreja, né? E eu assisti o culto e aquilo me marcou, assim, e aí eu visitei mais algumas vezes e eu comecei a gostar daquilo. E aí mas eu ainda era assim, não, olha, eu acho que é um lugar legal, mas eu não sei se eu seria membro daqui, porque é muito diferente, né, do meu contexto e tal, mas eu fui gostando daquilo e fui me acostumando e as pessoas, sabe, tudo assim era muito tranquilo, eu me sentia muito bem, assim, né. E aí, então, eu cheguei né, conversei com a liderança, né, e quis fazer parte então da comunidade Gólgota. Em 2012, então, eu me tornei membro da Gólgota. E agora fazem 10 anos que eu sou membro da Gólgota. E assim, foi uma caminhada muito gostosa, assim, muito legal. Né? Eu fazia parte de outra igreja, né? Mas eu já frequentava a Gólgota, já estava lá, né? Me tornei membro da Gólgota, mesmo ainda tendo vínculo com outra igreja, mas que era mais distante. Eu sempre busquei uma igreja próxima, assim, que eu pudesse servir, né? E logo eu tive a oportunidade, então, de entrar na diaconia, trabalhei um tempo na diaconia lá, e aí eu comecei a me preparar para ir para a Índia, e eu achei o máximo, assim, foi o compromisso da igreja comigo, assim, sabe? Em me abraçar nessa jornada, nessa viagem, né? Eu lembro que a minha questão financeira, né, como todo missionário aí passa apertado, às vezes a minha questão financeira era bem complicada na época,
E eu falei com o Pipe, né, que é o nosso pastor. Falei, olha, Pipe, eu consegui a passagem para ir para a Índia e tal, mas eu ainda tô assim, eu não sei se vai dar certo por conta das finanças, né, como é que eu vou sobreviver lá. E o Pipe falou assim, mas veja lá e qualquer coisa você me fala. E aí, beleza, eu fiquei vendo, né, fiquei compartilhando, fazendo, né, o que é de praste, né, compartilhando com a igreja, com os nossos amigos, com todo mundo, né, que a gente estava, então, ingressando nessa jornada. E aí, um dia, uma semana depois, o Pipe me ligou e perguntou assim, e aí, comprou sua passagem? Você conseguiu o dinheiro, você já comprou? Falei, não, Pipe, porque eu não tenho o meu sustento lá. Então, eu tenho medo de chegar lá e eu putz, dou com os burros na água ali, né, e não sobrevivo, né, e tudo mais. Ele falou assim, Kenny, compra essa passagem e vai, que a gente dá um jeito aqui, assim. E aquilo foi muito marcante, assim, sabe? É uma igreja que a gente passou, né, e de vez em quando ainda passa por algumas questões financeiras como igreja, mas é uma igreja que me abraçou e cuidou de mim, tanto aqui quanto no campo missionário, como ninguém mais fez. Ninguém conseguiu fazer o que a Gólgota fez, e não só financeiramente, né? Eu fui pastoreado, né, no meu tempo no campo missionário, eu fui pastoreado aqui, né, no Brasil, né, quando a minha esposa teve a nossa filha, ela passou muito mal, ficou internada, né, nossos pastores estavam lá no hospital nos visitando, né. Quando veio o Covid, né, e tudo explodiu, né, e crise financeira para todo lado, né, o Pipe e a Kátia estavam aqui olhando a despensa da nossa casa, né. Então, assim, a gente sempre foi muito bem acompanhado, né, então foi uma caminhada muito legal, assim, com a Gólgota, né. Então, hoje, assim, eu tenho a oportunidade de servir ainda mais, né, fazendo parte do presbitério. Hoje, para mim, isso é uma honra. E eu nunca imaginei. Parabéns por isso, né? Obrigado. Ficamos felizes por você, sabe? Por você e por Lucas, né? Sim, verdade. E é um lugar que eu nunca imaginei, sabe? É algo que aconteceu que eu nunca esperei, nunca imaginei, né? Que eu tivesse essa oportunidade de servir a igreja ainda mais, né, nessa área. Eu me senti muito honrado, né, por isso. E, assim, eu me sinto muito bem na Gólgota, me sinto muito em casa, né? Nós somos uma igreja perfeita? Não. Né? Temos frustrações na Gólgota? Sim, bastante. Né? Porque temos pessoas. Né? Porque temos muitas pessoas e pessoas realistas. Né? Nós tratamos com a realidade, né? Que é o cotidiano de cada um com as suas lutas, né? Que tem os seus desafios. Mas nós temos o Evangelho e nós temos um ao outro e nós crescemos em fé nisso, né? Então, isso para mim é o que al marca, principio sabe? fue bastante difícil para mí, ¿sabes? Aham. Porque yo cuando llegué por primera vez ahí, yo fiquei así como que, wow, porque yo me crié en una iglesia baptista, ¿sabes? Mas, nossa, sabe, acolhimento das pessoas, sabe, que são assim tudo. Imagina, para mim é um honor que nosso pastor está vendo este live. Saludos a nosso pastor Pipe. E quero que fique atento por aí, porque vou tratar tudo possível para que também dê uma entrevista para nós, para que nos fale mais sobre Gólgota, porque há muito choque cultural também com isso. Porque, por exemplo, minha família, que eles viram que eu estava indo a Gólgota e tal, eles começaram a falar para mim, ai, não, como você vai estar indo aí, todo mundo está de preto, todo mundo, e essa música e não sei o quê. E eu assim como que, nossa, eu te vou falar de todas as igrejas que eu he ido, essa é a igreja que tem a doutrina mais sana que eu he visto, mas tá bom, então comecei a mandar para ela vídeo de Pipe falando sobre tudo isso que a gente pergunta. Vamos a fazer todo o possível para fazer uma entrevista com o nosso pastor para que ele aclare todas essas dúvidas de todo mundo. Sim, Sabe, nós verdade. servimos a Jesus, que é nosso Rei de Reis, Senhor de Senhores. Não somos satânicos, não temos nenhuma seita nem nada pelo estilo. Só é um estilo, sabe? E há muita gente que não entende isso. Dime algo, Kenny. Tu lembras atualmente alguma situação tensa
tensa que hayas vivido estando en la India? Ah, algumas. Várias. Teve uma vez, para mim essa foi a mais marcante, assim. Nós estávamos em uma base, e uma base de missionários, e o líder dessa base, ele me ligou, era uma meia-noite, mais ou menos, estava chovendo muito, uma região bem montanhosa, chovendo, bastante frio, e ele me ligou e falou assim: Kenny, você tá na base? Eu falei: tô. Ele falou assim: olha, tem como você ir embora daí amanhã bem cedo? E eu falei assim: por quê? Ele falou assim: olha, porque tem um pessoal aí que tá sabendo que você tá aí, e Ah, eles vão ir atrás de você. Eles Dios. provavelmente vão te interrogar, né? Enfim, né? Eram as autoridades ali, né? E aquilo para mim foi um choque, assim, né? Porque aquilo foi, ali eu tive esse contato com essa realidade do que eu já temia, assim, né? A gente já sempre estava assim, alerta o tempo todo. Então, quando ele me ligou, assim, a ficha nem caiu. Eu fiquei Santo. assim, beleza, vamos arrumar as coisas, né? E a gente começou, era meia-noite, né? A Mica estava ali, a Manu era bebezinha, a gente arrumando as malas, arrumando tudo, empacotando as coisas, né? É bom que a gente como a gente era missionário, viajava só com 2 malas, era tudo que a gente tinha, né? Então era fácil, era rápido. Mas a gente empacotou as nossas coisas e no outro dia, 6 da manhã, uma chuva. A gente entrou numa van e a gente foi, então, com outro missionário, ele era um local, a gente foi com ele até a casa, até uma outra casa, numa outra região ali próxima, para não levantar suspeitos. A gente saiu daquele lugar lá e a gente ficou mais ou menos uma semana dentro da casa deles, sem sair na rua, para ninguém nos ver e saber que a gente estava ali, né? Até que então a gente comprou nossa passagem de ônibus e a gente foi embora dali daquela cidade. Mas Wow. essa foi uma situação muito tensa, foi uma situação que eu fiquei realmente muito preocupado, né? Ali que para mim, assim, eu fiquei, olha, isso existe, sabe? A gente fica sempre se preparando para esses momentos, a gente, né, fica cogitando, né, como que a gente lidaria com as coisas nesses momentos, e aquilo foi algo assim que me deixou alerta, né? A Thalita está perguntando qual Aquí. cidade. Infelizmente Ah, eu não ¿cuál posso falar. ciudad? Eu não posso Ah, falar a cidade, porque a gente tem missionários lá, então se eu abrir, de ah, repente, sí. Tenemos que melhor cuidar a não nuestros ter. hermanos que están lá, Talita. Por eso no sabemos que es en la India, mas no podemos decir Isso. cuál es la ciudad y para cuidar también la integridad de ellos, ¿no? Aquí Entendi. también comentaron que tomamos sangue de capivara. Meu Deus, que isso, cara? Não acredito. É macarrão, né? Meu Deus. Sim. Se Mas inventa, vale. para mim foi uma É. experiência muito única, assim, né, de poder experimentar tudo isso, né? E aí, como eu falei, o que eu levo hoje para mim de tudo isso é justamente a importância que a gente deve dar ao Evangelho, né? Eu vejo hoje no Brasil, né, nós como nação, a gente tem tanta coisa que tenta nos rodear, tenta nos desviar do verdadeiro foco, né? A gente é tão minado por tanta coisa, né? E normalmente, na maioria das vezes, são até coisas legítimas, são até coisas boas, né? Mas que elas tiram o nosso foco daquilo que é o Evangelho, e aquilo acaba nos levando para aquilo que pode ameaçar o nosso conforto, né? Aquilo que É. pode mexer com né? Poxa vida, e agora, né? Se isso aconteceu, aquilo acontecer, como é que a gente vai ser, como é que a gente vai viver, né? Ou às vezes a gente tem aquela preocupação toda com uma estrutura, né? A gente precisa de tudo certinho, tudo no lugar para a gente poder funcionar. E o que eu trouxe da Índia para mim foi que nada disso é importante, sabe? Porque
que o que importa é o Evangelho. A gente precisa focar na obra salvífica de Cristo, né? A gente precisa focar no trabalho, né, que a gente tem em levar o Evangelho adiante, né? Se isso é dentro de um contexto confortável ou não, isso não importa, né? Se a gente vai ser perseguido ou não, isso não importa, né? E, na realidade, a Bíblia promete perseguição, né? A Bíblia promete uma perseguição aí, aquele que é verdadeiramente, aquele que se prende ao Evangelho. Então, acho que a gente tem que abraçar esse tipo de coisa, assim, né? Temos que abraçar nossa cruz. E sabemos que o que estamos vivendo aqui, agora, é algo temporal, sabe? Estou muito de acordo com Thalita, que ela fala, para você fazer um seminário para nós. E eu sou lá a primeira que estou me anotando aí, tá? Se vai fazer esse seminário, eu estou aí. Né? Porque agora hace falta muito isso, Kenny. Hace falta a gente estar ali na rua pregar, sabe? Eu tenho tantas ideias que vêm na minha cabeça de fazer coisas doidas mesmo, mas eu estou controladita agora, hasta que aprenda português direitinho. Então, por agora, estamos no canal. Gente, galera, estamos em YouTube também. Podem nos seguir também em YouTube. Em YouTube tem parte da minha história, de lo que está acontecendo com a minha vida, porque sabes que passei por depressão, ansiedade, fui muito censurada por ser cristã e ter depressão e ansiedade, né? Então, agora vamos, creo que já estamos quase no tempo para terminar a entrevista, Kenny. Antes de terminar, gostaria que me dieras algumas estratégias, algumas dicas para a galera, para a gente se ligar, sabe, para a hora de sair a evangelizar, de sair a pregar na rua, como eles podem começar, como eles podem ter um linguagem de acordo à humanidade de hoje, que não acredita em nada, que não quer saber de Jesus, sabe? Se nos poderias dar umas dicas, uma estratégia. Eu acho que a primeira dica que eu daria para todo mundo, né, é estude, né, se prepare, leia bons livros, né? Tem um autor que eu gosto muito de citar, até estou lendo o livro dele, é esse aqui, né? Timothy Keller. Na imagem está invertido, mas vocês podem procurar. Deus na Era Secular. E leiam livros assim, que, né, esse livro, por exemplo, responde muitas questões da fé, muitas das questões do ateísmo, né, relacionadas ao ateísmo. Então, a primeira dica, né, é estude, se prepare. E a segunda dica que eu daria, assim, ó, faça amizades, né, se relacione com as pessoas lá fora, né, saia do seu ambiente evangelical, evangeliquez, né, viva num mundo real, sabe? Eu acho que, como igreja, nós precisamos viver no mundo real, na realidade, né? Que nos cerca o tempo todo. Tem um monte de gente por aí, né? Tem muita gente boa. Às vezes a gente acha que o não cristão ele vai ser uma pessoa muito má, né? Muito maldosa, então a gente tem medo de se relacionar com ele. Né? Não, é verdade. Temos que pôr mais em prática e deixar, como dizer, assim como Thalita, eu também tenho vontade de fazer muitas coisas, mas eu lembro muito do meu pastor em Venezuela, que o Senhor tenha na glória, né? Ele morreu de Covid, que ele falava, para avançar, só tem que levantar o pé. A gente tem que levantar o pé e começar, sabe? Deus nos deu a tarefa e nós estamos aqui para isso. Eu estou muito feliz, Kenny, muito obrigada, de verdade, por estar com nós. Muito obrigada a toda essa galera que está aqui com nós também, assistindo este live. E obrigada também às pessoas que vão ver esta mensagem em YouTube, porque vamos a postar também em YouTube. Muito obrigada a Gólgota, de verdade, uma igreja que está me ensinando um pouco cada dia mais, sabe? E, bueno, cabe destacar que Kenny foi um de meus professores para ser membro de Gólgota. Ele e Brunello, né? Excelente professor, então pensa bem no seminário, sabe? Pensa bem no seminário para a gente fazer. Vamos fazer sim, vai dar certo. Vamos organizar. Ai, no nome de Jesus, Kenny. Então, gracias de verdad a todos por estar allí, por acompañarnos este live. Dios abençoe grandemente su vida. Dios abençoe su noite. De verdade, espero que este live haya sido de edificação para sua vida. E nos vemos daqui a pouco em outro vídeo de seu canal Fé na Bagagem. Beijos e Deus abençoe. Tchau, Kenny. Obrigada, tá? Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais.